Muito bem, gente. Quando nós estávamos estudando plano cartesiano, vocês devem se lembrar que a gente traçava um eixo Y, né, um eixo vertical, um eixo horizontal, e esses eixos eles eram utilizados como referência, certo? E como padrão para localização de pontos que me interessavam, seja no gráfico de uma função, seja para descrever a trajetória de um objeto, legal, na física, enfim, o gráfico no plano cartesiano ele tem uma série de utilidades, mas ele depende de uma convenção, tá? E essa convenção basicamente é dizer que para cima são números que a gente considera positivos, para baixo números negativos, para a direita desse eixo números positivos, para a esquerda negativos, e a gente consegue construir aí uma localização que tem base nessas regras que foram definidas, tá? Do mesmo jeito, quando a gente vai falar de ângulos e de arcos trigonométricos, eu também preciso definir alguns padrões, tá? E esse padrão do plano cartesiano, ele não nos ajuda muito a falar de arcos, tá legal? Ou de ângulos. Então a gente tem que fazer algumas adaptações, a gente precisa construir um padrão, e esse padrão se dá por meio do chamado ciclo trigonométrico, tá? A palavra ciclo vem exatamente de ciclo, de que retorna ao mesmo ponto e é um círculo, ou uma circunferência, como a gente já conversou, tá? Então, bom, eu tenho aqui uma circunferência, tá legal? Então tá aqui a circunferência, então a gente vai traçar agora os eixos. Então os eixos são aqueles que a gente conhece. Eu tenho aqui o centro da minha circunferência, tá? E eu tenho um eixo X, um eixo Y vertical, legal? Esse eixo Y aqui. E um eixo X horizontal, tá? Então aqui eu tenho o eixo X e o eixo Y, tá legal? Muito bem. A gente vai estabelecer aqui, este pontinho aqui, a gente vai dizer que este pontinho aqui é a origem do meu sistema de coordenadas, do mesmo jeito que a gente faz no plano cartesiano normalmente, mas o zero do meu ângulo, do meu arco, ele é determinado por esse ponto A aqui, tá legal? Então, a minha medida de ângulo, de arco, sempre parte daqui. Então, quando eu estou no 0 graus, ou no 0 radianos, eu estou aqui. À medida que eu vou aumentando, e aí eu formo uma medida aqui, tá legal? Aqui eu tenho um ponto que é o ponto B, tá legal? Este arco AB, aqui eu tenho um arco AB, tá legal? Que é este aqui. E aqui eu tenho um ângulo que eu posso chamar de alfa, tá legal? E este ângulo alfa tem tudo a ver com o arco que eu estou chamando de AB, tá legal? Eles são basicamente a mesma coisa. Legal. Um ponto importante é que nesta circunferência, o raio dela é 1. Portanto, a distância do ponto O até o B, OB, é igual a 1. Ah, mas 1 o quê? 1 centímetro? 1 metro? Na verdade, não importa, né? Porque como nós estamos falando de matemática, basta eu saber que é uma unidade, qualquer que seja ela, tá legal? Para todos os efeitos, vale 1. Então, a distância até OA também vale 1, tá legal? A distância de O até qualquer ponto da circunferência vale 1, por padrão, tá legal? Este é um padrão do ciclo trigonométrico. Outra coisa, eu vou dizer que ângulos que começam no A e andam nesse sentido, que é um sentido que a gente sabe que é o sentido contrário ao do relógio, um sentido anti-horário, eles são ângulos positivos, tá bem? E ângulos que andam nesse sentido, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, são ângulos negativos, tá legal? Então, para citar um exemplo, este ângulo aqui formado pelo ponto, vamos colocar um ponto aqui, vamos colocar aqui um ponto C, tá? Então aqui tem um ponto C. E eu sei que o arco formado por AC, ele pode ser escrito como mais 90 graus, ou, em radianos, mais π sobre 2. Tá legal? Este ponto que eu vou marcar aqui, o D, tá legal? O AD
o arco AD andando neste sentido, ele é menos 90 graus. Ou, em radianos, eu posso dizer menos π sobre 2, tá? Percebam que eu também posso escrever esse π sobre 2 aqui como sendo um valor negativo, tá? Só para a gente voltar um pouquinho. Em radianos, a volta completa é 2π, tá? Então, metade da volta é π. Então, aqui nós temos π radianos. E por isso que esse aqui é π sobre 2 radianos, tá? Se esse é π sobre 2 e esse é π, esse aqui é o 3π sobre 2 radianos. Sempre falando de um sentido positivo. Mas eu também posso andar pelo sentido negativo, tá? Se eu andar para aqui, aqui vai ser menos π sobre 2, menos π, então perceba que o π coincide com menos π, menos 3π sobre 2. Então, π sobre 2 é a mesma coisa que menos 3π sobre 2. E o menos π sobre 2, que é esse aqui, é a mesma coisa que mais 3π sobre 2. Tá legal? Do mesmo jeito que existe o mais 1 e o menos 1 na minha reta numérica, eu também tenho um ângulo positivo e um ângulo negativo. Só que aqui, como eu estou falando de um círculo, certo? De uma circunferência, então alguns pontos negativos se encontram com pontos positivos. Porque eu posso dar a volta por esse lado e eu posso dar a volta por esse lado. Então todos os pontos, na verdade, têm uma representação positiva e uma equivalente negativa. Tá legal? Então cuidado com essas pequenas diferenças. Eu não consigo encontrar um número positivo que equivale ao menos 2. E eu não consigo encontrar um número negativo que equivale ao mais 5. Porque quando eu estou falando de uma reta numérica, isso não existe. Mas quando eu falo do ciclo trigonométrico, todo ângulo positivo tem um correspondente negativo. A gente acabou de citar 2 deles aqui. O ângulo positivo 90 graus equivale ao ângulo negativo menos 3π sobre 2. Se você quiser encontrar isso em graus, substitui o π por 180, isso aqui é menos 3 vezes 180 sobre 2. 180 sobre 2 é 90, tá? Então, 3 vezes 9, isso aqui é o ângulo menos 270 graus. E faz sentido, né? Quando eu ando 270 graus, eu chego exatamente aqui, considerando o sentido horário. Mesma coisa aqui. 3 vezes 180 sobre 2 positivo, esse aqui é o ângulo mais 270. Então, se eu saio daqui e ando 270 graus, eu chego no ponto D. Tá legal? Então, muito importante essas convenções do ciclo trigonométrico. Raio igual a 1, tá bom? Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo, e as marcas principais dos ângulos, sendo que eu tenho ângulos negativos correspondentes a alguns ângulos positivos.